Oi, gente. Eu aproveitei que a minha birra dormiu. Uma das minhas birras, né? A outra birra minha tá aqui. Meu amor. Não é birra, é necessidade, né, mamãe? Aproveitei que a Joana dormiu, gente. Eu vim aqui compartilhar com vocês uma experiência de birra que eu acabei de viver aqui. Faz algumas horas, acho que é 2 horas agora, tem mais ou menos umas 2 horas e meia. O que aconteceu, gente? Na verdade, a Joana tá numa fase de birra e ela tá passando por momentos difíceis, né? É uma fase dela, ela tá passando por situações diferentes, a chegada do João, muita coisa muda e então não é nem birra, não dá pra falar que é birra. A gente fala birra, nós somos adultos, não sabemos muitas vezes lidar com as crianças. A gente fala que é birra, mas nem ela consegue, são emoções, são situações que ela não tá conseguindo lidar com elas. E aí a gente acha que é birra, mas na verdade ela tá precisando da nossa ajuda. O que aconteceu? Eu nem falei pra ela que eu ia cozinhar ovo e ela gosta muito de comer ovo cozido. E aí era 11h30, eu coloquei feijão, arroz, coloquei a comida no fogo e coloquei um ovo pra cozinhar pra ela. Geralmente eu coloco dois e muitas vezes ela acaba comendo os dois, ela come o meu e como o dela, tá tudo bem. Só que hoje eu só coloquei um pra cozinhar. Fiquei até com o coração cortando, mas tem coisa que a gente precisa ser forte. Talvez eu decidi vir compartilhar com vocês, porque de repente vocês passam por isso aí também, e aí porque eu sei que não é só eu que passo por isso. E só que o desfecho é um desfecho, assim, muito bom. Por isso que eu decidi vir falar com vocês. Eu sigo a YouTube Flávia Carine e ela dá muitas dicas boas para pais, assim, para educar, na educação dos filhos, para filhos que estão começando na idade de Joana agora. Então, foi um desfecho, assim, extraordinário. Eu lembrei dela na hora da birra, na hora da situação difícil, e eu falei, não, vou usar agora esse gatilho aqui, vamos ver se funciona, e foi o que funcionou. Por isso que eu decidi vir compartilhar com vocês. De repente, você estiver passando por essa situação, pode funcionar aí também. Então, o que aconteceu? Eu coloquei o ovo para cozinhar, e aqui em casa o meu fogão, as bocas é muito grande, só tem, deixa eu ver, só tem duas bocas pequenas. E aí, o que acontece? Uma das bocas tá queimada, eu tirei pra lavar, não lavei ainda e não tá sem boca. E aí eu coloquei o ovo pra cozinhar na boca grande. Os ovos quebram tudo quando eu coloco na boca grande. E aí o ovo dela estourou, eu coloquei, fui mexer com outra coisa. Quando eu voltei, o ovo dela tinha estourado e não tinha cozinhado, tava aquela meleca. Peguei e joguei fora. Só que ela percebeu, eu nem vi, mas ela viu que eu tinha colocado o ovo dela pra cozinhar. Eu não percebi que ela tinha visto. E aí coloquei a comidinha dela, coloquei banana, coloquei tomate, que ela gosta. E ela falou, mãe, cadê o ovo? Eu falei, filha, seu ovo quebrou, não prestou. Ela falou, mas eu quero o ovo. Eu falei, Joana, mas o ovo quebrou, à noite eu faço ovo. E ela repetiu, eu quero o ovo. E bateu a mão na mesa, eu quero o ovo. Eu falei, Joana, aí eu levantei as vozes com ela, né? Eu falei, Joana, não tem ovo, à noite a mamãe faz. E aí ela começou a chorar. Quando eu vi que eu já não tava aguentando, já que eu já tava pra dar sabe, um piripaque, eu dar uma surra nela, porque às vezes a gente tem que encostar na parede mesmo. O que aconteceu? Que às vezes a gente perde o controle e acaba batendo mesmo. O que aconteceu? Eu lembrei da Flávia Carina e aí a dica que o que eu vou falar aqui agora, gente, foi exatamente a dica que ela dá pra fazer nos momentos extremos como esse. Eu parei, debucei em cima da mesa, eu olhei pra ela e falei, Joana, olha pra mim. Ela nem olhava pra mim, ela só gritava, ela só chorava. E o João tava dormindo, eu morrendo de medo do João acordar. E aí, meu Deus do céu, eu ia estragar tudo. Porque eu tô mudando a rotina dela pra ver se diminui a birra dela, pra ver se eu consigo mais tempo com ela, sabe? Pra ver se ela consegue controlar as emoções dela. E aí, o que aconteceu? O João tava dormindo, coloquei pra dormir 11h30, já era meio-dia. Tava dando almoço pra ela naquele horário, então ele tava dormindo. E aí ela começou a gritar, eu falava, Joana, olha pra mim. Eu queria falar pra ela o que a Flávia Carine indicou pra falar na hora da birra. Eu ia falar pra ela, quando você parar de chorar, você me fala que eu venho conversar com você. Só que nem isso, eu não conseguia, sabe? O que mais me agoniava era isso, nem isso eu não conseguia fazer ela parar de chorar, não ia adiantar nada. Eu tava falando ela, quanto mais eu abria a boca, quanto mais eu falava, mais Joana gritava. Eu falei, seja o que Deus quiser. Peguei meu prato de comida, virei as costas e sentei lá fora na poltrona. E aí eu espiei ali da janela. Ela tava gritando. Ela gritava e batia as duas mesas assim que a mão chegava, o prato chegava a levantar da mesa. E aí eu espiei, ela continuou a mesma coisa. Aí eu sentei, comecei a comer, comecei a fazer barulho, assim, sabe? Como se minha colher estivesse comendo. Falei, talvez ela escuta, talvez isso aqui comove ela. E comecei a comer, assim, fazendo um barulhinho no prato. E aí
ela silenciou, do nada ela silenciou. Aí eu esperei um pouquinho, espiei na janela de novo. Ela tava com as duas mãozinhas assim, posicionadas na bochecha. Ô, gente, que dó, meu coração cortou. E olhando pro prato de comida. Eu acho que ela tava tipo assim, meu, mas mãe não pode fazer outro ovo pra mim? Mas o que que eu lembrei, gente? Na hora que ela bateu a mão na mesa e gritou comigo que ela queria outro ovo, eu lembrei que a gente ia pra Santana, eu tava grávida do João. E aí, a gente tava passando na frente, o ônibus passou na frente de uma loja e tinha um boneco de Maria Clara JP. Ela falou, mãe, Maria Clara, JP. Eu falei, nossa, filho, olha que lindo, mas isso deve ser o olho da cara. E aí, o cobrador do ônibus estava assim, atrás da gente, o cobrador falou assim, ó, mãe, ele era bem senhor já. Falou assim, ó, mãe, um conselho que eu vou te dar. Nunca dê nada ao seu filho quando ele te pedir na primeira vez. Espera, dá um tempo, por mais que você, se você tiver condição, se você tiver dinheiro, não dá um tempo, vê se é realmente isso que ele quer, tenta aliviar, fazer ele esquecer, porque se ele te pedir e você der, ele sempre vai pedir e você der, ele sempre vai pedir e você dá, e aí ele vai crescer achando que tudo que ele quer, ele vai ter assim em cima da hora. Então, sempre que a Joana me pede alguma coisa e ela começa a falar alto, fazer birra, eu lembro daquele senhorzinho, e aí eu lembrei dele na hora também. Por isso que eu não fui cozinhar o ovo. E aí eu segurei firme. Quando eu vi ela com as mãos na bochecha, eu senti muita vontade de levantar de lá e vim falar, vim conversar alguma coisa com ela. Eu falei, respira fundo, não é o momento. Porque a Flávia Carina fala assim, conversa e avisa pra criança que na hora que ela quiser, que eu vou conversar com ela. Só que comecei ela a parar de chorar, vou sentar aqui, chegar uma hora, eu vou lá. E aí eu sentei. Mesmo ela com a mão na bochechinha, eu aguentei firme, segurei. E aí ela falou, mãe, mas mãe é besta, né? Eu não esperei nem ela chamar duas vezes, eu acho que ela nem respirou pra fechar a boca. Quando ela falou, mãe, eu já tava em pé no susto. Fiquei em pé na porta e falei, o que foi? Ela olhou pra mim assim, sabe, com uma cara de tem de misericórdia de mim, como se ela tivesse me pedindo socorro mesmo. Ela falou assim, o que Nana? Eu falei, você vai comer? Ela falou, vou. Eu falei, tá bom, a mamãe fica. Eu peguei meu prato, coloquei na mesa, escorei e comecei a comer. E ela começou. Comeu, comeu tomate, comeu a banana, comeu feijão com arroz, comeu, sabe? E aí eu comendo de cabeça baixa e de vez em quando eu passava o olho nela. E aí ela passou assim a mão na minha cabeça e falou assim, Nana tá comendo, mamãe. Falei, parabéns, meu amor, tem que comer mesmo. E à noite a mamãe faz o ovo pra você, tá bom? Ela falou, tá bom. Sabe? E aí eu parei comendo assim, pensando, falei, nossa, eu acho que é uma lição de vida, eu devia compartilhar isso. Vou gravar um vídeo no YouTube pra falar sobre isso. E aí, antes dela terminar de comer, eu corri, posicionei o celular, tirei uma foto dela pra gente fazer a capa. Claro que eu não planejei nada disso, gente, pra me falar no YouTube pra vocês. Mas quando foi acalmando, o episódio foi acalmando, a gente foi conseguindo conversar, eu fui conseguindo conversar com ela e ela conversando comigo. Aí eu tirei uma foto, no final ela terminou de comer, ficou um pouquinho no prato, ela falou, mamãe, não quer mais. Falei, tá bom, dá aqui um abraço, mamãe. E aí corri lá, liguei a câmera de novo, posicionei e consegui tirar a foto abraçando ela, porque uma outra coisa que a Flávia Carina pede pra gente fazer é quando toda vez que a gente superar um momento desse, a gente correr e abraçar a criança, como tipo assim, a gente conseguiu abraçar assim mesmo no aconchego. A ideia é abraçar antes, durante e depois, mas tem momentos, antes mesmo, na situação que ela tava impossível abraçar ela não queria pé. Ela gritava, quanto mais eu tentava falar com ela gritava como se ela não dissesse, cala a boca, eu não quero ouvir ninguém. Gente, é uma situação, sabe quando você tá num extremo que você não quer ver cara de ninguém? Era isso que tinha acontecido, e eu falei, não, realmente, foi o que a Flávia Carine disse, é o momento dela, eu vou encostar e vou deixar ela. E aí eu abracei ela me deu aquele abraço gostoso, a gente se jogou, a câmera, a gente se jogou no colchãozinho que tá aqui no chão, porque ela tava assistindo, se jogou aqui no chão com uma horinha rolando e uma beijando a outra, sabe? É muito gostoso, apesar das birras. Foi por isso que eu decidi vir compartilhar com vocês, porque eu sei que tem muitas mães aí que tem criança da idade de Joana, que tá maiorzinha, que tá menorzinha, que se não passou ainda, vai passar por essas birras, gente. E vamos ser firmes, vamos ser fortes, vamos seguir pessoas que incentivam. A Flávia Carina é um canal muito legal, é uma brasileira que mora nos Estados Unidos e ela tem uma história muito parecida comigo. Eu não sei explicar muito bem direito, mas eles não conseguiam ficar grávidos. E aí, por incrível que pareça, eu encontrei ela, né? E tem uma história parecida comigo, eu gostei, comecei a assistir os vídeos. No começo, assim, dá pra ver que no começo do canal, no YouTube dela,
do YouTube no canal dela, ela não falava sobre essas coisas, falava sobre maquiagem, essas coisas. E aí ela foi engravidando, foi tendo filhos, foi mudando. E agora ela dá dicas, ela acho que ela estudou o comportamento de crianças, essas coisas, e aí ela dá dicas muito interessantes. O que acontece? A história dela é bem parecida com a minha. Eles não engravidavam e eles não tinham condições de fazer tratamento. E aí a mãe dela foi juntando dinheiro escondido, guardou o dinheiro escondido dela. Até quando tinha a quantidade de dinheiro, a mãe dela contou que tinha um dinheiro para ela fazer fertilização vitro que fala, né? Pra engravidar lá, daquele jeito lá. Não sei explicar direito. E aí ela teve a primeira menina. Depois as portas abriram para eles, eles conseguiram condições financeiras. Ela fez de novo, teve o segundo e foi fazendo, teve o terceiro. Se não me engano, agora eles estão no quarto filho. E é tudo gravidez in vitro, sabe? Não, e é tudo gravidez in vitro. As pessoas perguntam, você quer ter mais filho? Você vai operar. E aí ela respondeu, que teve um vídeo que ela respondeu que ela não tem necessidade nenhuma de operar porque ela não tem chance de engravidar. Ele já tentou muito tempo, não conseguiu. E a fertilização deles é tudo assim. Os bebês deles não é que nem a gente, é bebê in vitro. Mas assim, enfim, é uma história muito parecida, muito legal, porque eu gosto, porque é uma história bastante parecida comigo. Eles têm umas criancinhas uma atrás da outra, assim, acho que tá na quarta criança, se não me engano. Se não me engano. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de eu vir compartilhar essas birras, essa situação aqui com vocês, tá bom? Segue aí. Se inscreva aí no canal pra gente estar compartilhando mais dicas, mais experiências, tanto com alimentação saudável, quanto com as superações das nossas crianças, tá bom? Não esqueça não, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para o YouTube estar te notificando. Não esqueça de deixar um like e me conta aí nos comentários. Se vocês também vivem, como é que vocês fazem para sobreviver a essas birras? Porque muitas vezes a gente cai na tentação e dá uma surra mesmo, dá uns tapas, mas depois a gente fica com o coração cortando. O bom mesmo é você conseguir superar e no final você poder abraçar, beijar e acarinhar, do que depois. Quantas e quantas vezes eu já não dou um tapa e aí ela chora, quando ela para de chorar, eu vou lá, dou um beijinho, dou um abraço em forma de pedir desculpas pelo que eu fiz, sabe? Eu me sinto culpada por ter feito aquilo com ela, se era uma coisa que parecia que ela estava necessitando, eu tipo assim, meu Deus, porque você mereceu, mas na verdade não é, gente, a criança tá vivendo aquele momento e a gente tem que aprender a respeitar e ajudar ela a superar aquele momento. É isso. Sem mais delongas, tchau, beijo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.